Olá, pessoal do Eixo 7, tudo bem com vocês? Professor Amarildo aqui para trazer uma videoaula para a gente discutir o conteúdo que nós estamos estudando lá do nosso caderno de atividades, que é a análise e interpretação de gráficos, tá? E também um pouco sobre medidas estatísticas. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente ver o que são essas medidas estatísticas com base no que nós já começamos a estudar lá nos gráficos das aulas passadas, certo? Então, vamos lá. São assuntos bem simples, né? Eu vou tratar de maneira bem superficial, né? E recomendo a vocês que façam os exercícios que eu vou colocar disponíveis para vocês lá na escola, tá bom? Nós combinamos que, para vocês do noturno, nós vamos entregar o material impresso lá no colégio, para que vocês retirem e façam em casa essas atividades. Após a resolução das atividades, vocês vão lá e devolvam que a gente vai fazer as correções. Mas hoje nós queremos falar aqui sobre medidas estatísticas. O que são essas medidas estatísticas? Bom, vocês devem lembrar desse material aqui que nós estávamos usando, né? Começamos a estudar no caderno de atividades. Então, nós falamos um pouco sobre a análise e interpretação de gráficos através do tema, né, que está aí, né, no nosso dia a dia, que são os contágios, né, pela Covid-19. Analisamos o que é média móvel, interpretamos, né, o comportamento dos gráficos comparando com regiões diferentes, tá? E resolvemos algumas atividades da trilha, como, por exemplo, esse exercício 6 aqui, o exercício 7 e o exercício 8, que é a autoavaliação. Bom, mas o que eu quero tratar com vocês hoje é sobre medidas de tendência central. Isso é um assunto muito importante para a gente analisar com mais cuidado, com mais atenção e mais eficiência os dados de uma determinada pesquisa. Então, o que são essas medidas de tendência central? O nome tendência central é porque ela tende ao centro da série. A série que eu falo é aquela sequência de números que a gente coleta, né, numa determinada pesquisa. Então, quando esses números tendem para o centro da série, para uma medida central, a gente tem o que a gente chama de medidas de tendência central, tá certo? Ficou um pouco redundante, mas é fácil vocês entenderem. Vamos aqui. As três medidas de tendência central básicas, existem outras, são média aritmética simples, moda e mediana. Nós ainda temos a média aritmética ponderada e a média geométrica, que eu não vou tratar nessa oportunidade. Vamos falar disso mais à frente, tá? Então, o que é a média aritmética? Nós já falamos sobre isso. A média aritmética simples é o quociente entre a soma dos termos apresentados numa série e o número de termos que contém essa série, ou seja, a média aritmética simples é a soma dos números que tem numa sequência de números ali, dividido pela quantidade de termos. Nós vimos isso na aula passada. Chamamos de moda de uma série de dados ao número que mais aparece, ou aos números que mais aparecem. Se a série tiver uma moda só, ela é chamada de, ou melhor, desculpe, se a série tiver duas modas, ela é chamada de bimodal. Se ela tiver três modas, ela é chamada de trimodal. E se ela tiver a partir de quatro modas, ela é chamada de multimodal. E se não houver moda, ou seja, se nenhum número se repete mais de uma vez, então a série é chamada de amodal. E a mediana nada mais é do que o número que aparece no meio da série de dados. Falando assim, pode parecer complicado. Então, vamos aqui para um exemplo e definir o que é média, o que é moda e o que é mediana de maneira mais prática. Vamos voltar aqui àquele gráfico que nós vimos lá nas aulas passadas, falando sobre os casos de morte diárias por Covid, numa situação hipotética, né? Numa hipótese, é uma situação fictícia. Então, nós temos aqui o gráfico que mostra o número de pessoas que foram infectadas pela Covid, ou que foram mortas, né, pela Covid, durante 4 semanas de um determinado mês. A coluna em azul mais claro representa o dia de domingo. Essa coluna meio alaranjada representa segunda-feira, essa aqui cinza representa a terça, a coluna amarela representa a quarta,
a coluna azul um pouco mais escura representa a quinta, a coluna verde representa a sexta, e essa coluna azul mais escura do que as demais representa o sábado. Então, vamos aqui anotar alguns valores para que a gente possa compreender o significado das 3 medidas de tendência central que eu falei anteriormente. Então, voltando aqui no nosso gráfico, vamos anotar os valores aqui em cima dessas colunas. Na primeira semana, eu vou fazer somente a primeira semana, vou deixar as outras para vocês fazerem. Na primeira semana, no domingo, nós tivemos 100 casos aqui, ó, 100 mortes por Covid nessa região. Porque o gráfico aqui, ó, a coluna azul, está na direção do 100. Na segunda-feira, nós tivemos 350 casos. Como é que você encontra o 350? Veja que essa coluna alaranjada está entre 300 e 400, exatamente no meio da estrada aqui, ó, certo? Então, esse valor corresponde a 350. Aqui na próxima, ó, na terça-feira, nós temos 200 casos. Se você olhar, essa coluna cinza está na direção do 200. Na quarta-feira, nós temos um número de 300 mortes aqui por Covid nessa região. Na quinta-feira, essa coluna de azul aqui, um pouco mais escura que a primeira, nós temos 250, né? Número de 250 mortes por Covid nessa região. Nessa coluna verde, que corresponde à sexta, 300 mortes na região. E no sábado, nós temos aqui 150 mortes por Covid nessa região. Então, pessoal, o que é a média aritmética aqui? Eu vou escrever aqui mesmo, mas vocês vão compreender, apesar de ficar um pouco embaraçado aqui. Vamos chamar de média aritmética, eu vou escrever como ME, certo? Qual é a média aritmética dos casos de morte por Covid, né, do número de mortes por Covid aqui na primeira semana? Como é que você faz essa média? O que é a média aritmética? É a soma desses números dividido por quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 números que aparecem. Então, se você quiser fazer aqui, ó, vamos pegar aqui e somar, ó, 100 mais 350 mais 200 mais 300 mais 250 mais 300 de novo mais 150. Para você não se perder, confira para ver se tem realmente 7 números. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quanto vai dar essa média? Você vai somar isso aqui tudo e vai dividir o resultado por 7. Então, esta soma aqui vai dar, só um instantinho, essa soma aqui vai dar o seguinte, ó, 100 mais 350 vai dar 450, 450 mais 200, 450 mais 200 dá 650, 650 mais 300 dá 950, mais 50 dá 1.000, com 200 dá 1.200, 1.200 com 300 vai dar 1.500, 1.500 com mais 150 vai dar 1.650. Tudo isso dividido por 7. Então, quanto vai ser essa média aritmética aqui? A média, né? A média aritmética. Eu vou colocar MA, tá bom? Para ficar melhor para entender, para não misturar com as coisas lá embaixo, com mediana. Média aritmética, MA, tá, gente? MA quer dizer média aritmética. 1.650 dividido por 7. 1.650 dividido por 7. Vai dar o número decimal. Aí você aproxima. Deu 235,7. Então, a média aqui dá 235,7. Então, a média de mortes nessa primeira semana, aqui, nessa situação hipotética, é de 235,7 casos em que houve registro de morte, tá certo? A interpretação para isso é o seguinte, todos esses valores que estão aqui, veja que são diferentes de 235,7, mas eles se aproximam desse valor, um pouco a mais ou um pouco a menos, mas se aproximam disso. Então, esse valor é o que a gente chama de média aritmética simples, tá certo? A outra medida de tendência central é a moda. Qual é a moda aqui nessa série? Vou chamar de MO, tá? É a moda.
A moda, gente, é o número que mais aparece nessa sequência. Repare aqui nessa sequência, aparece 100, aparece 350, 200, 300, 250, 300 de novo e 150. Então, tá fácil de você me dizer qual é a moda nessa série. A moda é o número que aparece mais vezes em relação aos outros. Se você olhar, o 300 aparece uma vez aqui e aparece duas vezes aqui, certo? Então, qual é a moda nessa série? A moda é 300. Daí aquele nome lá, a justificativa daquele nome que a gente usa, né? No caso, quando a gente fala assim, a fulano está na moda, essa roupa está na moda, aquele sapato está na moda, quer dizer o quê? Quer dizer que a maioria das pessoas, quer dizer que muita gente está usando, tá certo? Vem da estatística. Então, o que é moda nessa série? A moda é o número que mais aparece. E falta agora a mediana. Eu vou escrever aqui como ME, certo? A mediana. Mas antes de a gente fazer o cálculo da mediana, tem uma coisa que a gente precisa fazer. Para você fazer o cálculo da mediana, os dados que você tem têm que estar organizados numa coisa que a gente chama de rol. O que é o rol numa sequência de números? O rol é quando você pega esses números e coloca em ordem crescente, do menor para o maior, ou em ordem decrescente, do maior para o menor. Vamos colocar em ordem crescente. Vou escrever aqui, ó, rol, ordem crescente. Pode ser decrescente também, tá? Vamos organizar esses números em ordem crescente, do menor para o maior. O menor deles aqui é 100. Então, bora colocar aqui, 100. O próximo vai ser quanto? Depois de 100 aqui, ó, 150. Depois de 150, o próximo vai ser 200. Depois, 250. 250. Depois, 300. E aí você repete 300 duas vezes, porque tem 300 duas vezes. Se tiver 350 vezes, você repete, tá? E o último é 350. Vou colocar aqui, 350. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. A mediana, gente, é o número que aparece no meio da série. Ou seja, você vai olhar esses 7 números e vai ver aquele que divide essa sequência em duas séries com a mesma quantidade de números. Então, a mediana aqui, ó, vai ser 250. Por que 250? Porque se você contar de 250 para a esquerda, nós temos quantos números aqui? Três termos, certo? De 250 para a direita, nós temos quantos termos aqui? Também temos três termos, certo? Então, o que é que a mediana faz numa série? A mediana divide a sequência de números em duas sequências de mesma quantidade de elementos, tá certo? E qual é a interpretação da mediana? Nós podemos dizer que metade das mortes desta situação hipotética está abaixo de 250 e a outra metade está acima de 250, ou seja, 50% está abaixo, 50% está acima de 250. Então, esse é o papel da mediana, tá certo? Então, nós podemos escrever aqui, ó, que a mediana, que eu vou chamar de ME, nessa série, é igual a 250, ok? Então, é isso, gente. Medidas de tendência central é isso aí. Eu vou deixar esse gráfico para vocês terminarem de fazer as anotações, vocês têm isso no caderno de atividade, e calculem as novas médias, medianas e modas das 3 últimas semanas. Nós fizemos aqui a semana 1. Façam vocês semana 2, semana 3 e semana 4, beleza? Na aula passada, eu pedi a vocês que pesquisassem, através daquele boletim que a gente recebe da Secretaria de Saúde, os casos de Covid da última semana. Pela data da nossa última aula, eu pedi que vocês fizessem um levantamento do dia 24 de março até o dia 30. Estão aqui as anotações que a gente coletou, né, lá da Secretaria de Saúde. No dia 24 de março, nós tivemos aqui na cidade registrados casos ativos, 5 casos de Covid. No dia 25, 4 casos. No dia 26, 4 casos de novo, manteve o mesmo número. No dia 27, 2 casos. No dia 28, 2 casos também. No dia 29, 1 caso. No dia 30, 13 casos. Isso é o registro do dia. Aí a pergunta é, tomando como referência, tomando como explicação o que a gente acabou de ver
sobre medida de tendência central? Bora calcular aqui a média, a moda e a mediana desses casos de Covid aqui em Andaraí, do dia 24 ao dia 30 de março. Então, como é que vai ficar? Bora calcular. Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos organizar os dados em rol, tá? É importante que a gente organize os dados em rol. Aí, o que é que acontece? Nós não vamos colocar os números de acordo com a data, vamos colocar os números na ordem crescente, do menor para o maior. Então, nós tivemos quantos casos aqui? A menor quantidade de casos aqui foi 1. Então, 1. Depois, nós tivemos 2, 2 vezes. Depois, nós tivemos 4, 2 vezes. 4, 2 vezes. Depois, 5. E, por último, 13. Confira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aqui os casos de Covid. Qual é a média aritmética? Vamos escrever aqui a palavra média aritmética. Qual é a média aritmética desses casos? Como é que a gente faz para calcular a média? A gente soma tudo. 1 mais 2 mais 2 mais 4 mais 4 mais 5 mais 13 e divide tudo isso aqui por 7. Então, somando aqui, ó, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, né? 5 mais 4, 9, 9 mais 4, 13, 13 mais 5, 18, 18 mais 10, 28, 28 mais 3, 31. Então, dá 31 dividido por 7. Quando você dividir 31 por 7, vai dar um número decimal, deu 5,28. Aproximadamente 5,29. Aproximadamente. Esse tio aqui quer dizer 5,29, tá? Ou quer dizer, desculpa, esse tio quer dizer igual aproximadamente a 5,29, tá? Então, nós tivemos em média, por dia, em Andaraí, do dia 24 até o dia 30, 5,29 casos de Covid, tá certo? Aí nós vamos agora para a moda. O que é a moda na série? A moda é aquele número que mais aparece. Qual é a moda aqui? Aí você vai me dizer agora, poxa, professor, a moda é a 2, que aparece 2 vezes. Mas a moda também é 4, que também aparece 2 vezes. A moda é aquele registro que mais aparece. Então, aparece mais de uma vez aqui, ó, o 2, e aparece também aqui 2 vezes o 4. Qual é a moda aqui? 2 e 4. Nesse caso, como essa série tem 2 modas, nós podemos dizer que essa é uma série bimodal, certo? Bimodal porque ela tem 2 modas. O prefixo bi quer dizer 2 vezes. E qual é a mediana? Você já sabe o que é a mediana. A mediana é aquele número que aparece no meio da série. Então, a mediana, você vai lá em cima e veja quantos números tem. Nós temos 7 números. Tá? Nós temos 7 números. O que está no meio, aqui, é esse 4 aqui. Ó. Por quê? Porque do 4 para cá, nós temos 3 termos. Do 4 para a direita, nós também temos 3 termos, que é o 4, 5 e o 13. Do 4 para a esquerda, nós temos também 3 termos, que é o 2, 2 e 1. Então, como esse 4 aqui, ele aparece no meio, então ele é chamado de mediana. Então, a mediana, nesse caso aí, é 4, certo? Uma pergunta que vocês podem fazer é o seguinte, e se a série tiver uma quantidade par de números? Tá certo? E se for tiver uma quantidade par de números, digamos aqui, ó, exemplo aqui, eu vou colocar um exemplo aqui do lado para vocês compreenderem. Se a série tiver uma quantidade par de números, ó, digamos que seja 2, 5, 6 e 9. Qual é a mediana agora dessa série? Aí você fala, vai ser o 5? Mas não pode ser o 5, porque o 5 não está no meio. Antes do 5 tem um número e depois do 5 tem 2. Aí desequilibra, né? Aí você fala, então a mediana é o 6. Também não, porque o 6 não divide a série no meio. Então, como é que fica a mediana? A mediana vai ser a média aritmética dos dois do meio. Então, a mediana aqui, ó, ME, vai ser o quê? 5 mais 6 dividido por 2. Você tira a média dos dois que estão no meio. 5 mais 6 dá 11. E 11 dividido por 2 vai dar 5,5. Então, a mediana aí vai ser 5,5. Apesar de não ter 5,5 na sua sequência. Beleza, galera? É isso aí.
Espero que vocês tenham entendido. Assistam ao vídeo mais de uma vez, quantas vezes vocês precisarem, e façam os exercícios que eu vou colocar lá no colégio à disposição de vocês, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.